Pastor Luiz Roberto. Nós estamos estudando a teologia do obreiro e estamos passando os pontos determinantes para que o obreiro esteja realmente caminhando numa direção em que ele possa estar firme e seguro dentro do rumo que ele está tomando dentro do seu ministério, tá? Nós vamos aqui agora nessa aula falar de alguns pontos determinantes sobre a vida pessoal do obreiro, tá? Então, a vida pessoal do obreiro é algo que é uma janela aberta, né, para as pessoas verem, olhar através dessa janela, né? Essa janela precisa mostrar quem você é. Essa janela precisa dizer quem você é. Então, a janela, quando ela está fechada, ninguém sabe o que tem através da janela. Mas quando a janela está aberta, quem passa, olha, começa a ver algumas coisas, alguns detalhes. Uns veem uma coisa, outros veem outra, né? Um detalhe a mais, um detalhe a menos. Às vezes vê um ponto de luz, mas dentro daquela luz, aonde está vindo aquela luz, como aquela luz surgiu, né? Se aquela luz ela é intensa, se ela brilha, se ela está ofuscada. Então, a janela ela vai dizer, né? Vai dar uma visão para as pessoas a respeito daquele obreiro, tá? Então, o obreiro cristão é como um cristal lapidado que, visto de diferentes ângulos, mostra a multiplicidade dos seus aspectos, tá certo? Então, nós falamos da janela, agora nós estamos falando de um cristal lapidado que vai mostrar as suas faces lapidadas. Dentro de cada face lapidada vai refletir algo que vai fazer diferença através da vida dele para as pessoas. Então, é uma lapidação. A lapidação, o que é? A lapidação, ela é uma coisa que vai trazendo um brilho diferente, um brilho melhor. As coisas vão crescendo, vai tendo um visual melhor, né? Ser lapidado é ser trabalhado, ser lapidado é você estar progredindo, crescendo, né? Amadurecendo. Então, essa lapidação na vida do obreiro é um amadurecimento, tá? Ele precisa ser um homem maduro a cada dia. Esse amadurecimento ele vem também através de experiências pessoais, tá? A vida pessoal do obreiro ela vai trazer aquilo que ele adquire através das suas experiências pessoais. E as suas experiências pessoais, elas podem ser de multiformes. Ela pode ser de várias maneiras, né? A sua experiência pessoal, ela vem da vida secular, ela vem da vida espiritual, ela vem da vida familiar, ela vem de vários ângulos da tua vida. Então, você vai realmente transmitir a sua identidade através daquilo que está refletindo através de você, tá ok? Então, em decorrência dessa multiplicidade de imagens que o obreiro pode comunicar ao que os cercam, ele precisa velar muito quanto à sua vida como um todo para ser aprovado por Deus, certo? Em primeiro plano, tá? Eu preciso ser aprovado por Deus. Para eu ser aprovado por Deus, eu tenho que ser trabalhado e me trabalhar também. Eu me esforçar
fazer um trabalho comigo mesmo para que eu seja aprovado por Deus. Porque quando você se converte, você vem cheio das mazelas do mundo, ainda tem maus costumes, né? Ainda o teu linguajar, o teu palavreado ainda não está polido. Então você dá umas escorregadas, você fala algumas coisas que não deve, né? Então isso são coisas que nós precisamos ter cuidado de nós mesmos nos observar, tá? E nos controlar. Antes de você falar, você pensa, tá bom? Você só vai falar aquilo que você pensou. O teu cérebro trabalha primeiro a mensagem que vai ser emitida, depois a boca transmite, tá? Não é a boca que fala primeiro do que o cérebro, tá? Tudo aquilo que você fala, você já pensou. Ah, falei sem querer. Ah, foi sem querer querendo, né? Falei sem querer. Não, você pode ter falado de qualquer jeito, mas você pensou antes de falar. Então, aquilo que nós falamos já pensado, tá? Não é uma coisa que sai automático, direto, blá, 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 e você não tem controle da tua boca e das tuas palavras, da tua língua, né? Você precisa ter um autocontrole de si próprio, né? Comedido, você precisa ser um homem comedido em tudo, né? Um homem comedido na sua fala, um homem comedido no seu olhar, um homem comedido no seu proceder, né? No seu tratar, em como eu vou tratar as pessoas. Então, o obreiro, o homem de Deus, ele precisa ser lapidado, né? Mas ele precisa ser trabalhado também por ele próprio, tá? Deus faz a obra, mas Deus vai fazer a obra em cima daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser, tá certo? Então você vai se esforçar para melhorar, para você ser melhor do que você é hoje. Amanhã você precisa ser melhor, tá? Hoje você é melhor do que ontem. E assim sucessivamente. Assim é a vida. A vida é uma sequência, é um amadurecimento, é um crescimento. Eu preciso crescer, me desenvolver, né? Então, a gente vai fazendo um trabalho. E esse trabalho, ele vem através da minha pessoa, tá? Não fique esperando, Deus vai me mudar. Deus vai me mudar se eu quiser. Se eu não quiser, Deus não me muda, tá bom? As mudanças, toda mudança, ela sempre vem através da pessoa, tá bom? Às vezes a pessoa vai entrar num relacionamento, casa, né? Casou. E às vezes a mulher tem muitas dessas coisas. Ela vê que o cara é difícil, que o cara é duro de roer, que o cara tem uns princípios que nada a ver. Mas ela fala assim, eu vou casar com ele porque eu vou mudar ele e ele vai ser um homem de Deus. Coitada. Engano que ela não vai conseguir mudar ele. Porque ninguém muda ninguém. Certo? As pessoas têm que mudar por si próprias. Tá? Se o varão também for casar com a varoa e ela ter lá algumas coisas que ele não acha legal no seu tratar, no seu dia a dia, mas por causa da beleza externa dela,
Ele se encantou e falou, não, eu vou casar com ela porque lá na frente ela vai melhorar, eu vou conseguir levar ela nessa direção e ela vai ficar ali, ó, legal. Engano. Ela só vai melhorar, ela só vai mudar se ela quiser. Tá? Então, o esforço é próprio. É que nem você conquistar o reino, né? O Senhor Jesus fala, o reino de Deus é conquistado à força. Ok? No reino de Deus é conquistada a força. Que força é essa? Com a minha força de vontade, com o meu querer, com o meu proceder, com as minhas mudanças. Então, eu estou me esforçando, eu estou usando da minha força, a força tanto física como mental, como emocional, como espiritual, para alcançar o reino eterno. Tá? Se conquista a força. Ok? Então não esqueçam isso. Isso é muito importante. A gente saber que a mudança precisa partir da própria pessoa. Tá bom? Então o obreiro cristão, ele necessita levar em consideração alguma coisa. Tá? Ele também tem algumas coisas, tem algumas chaves, né? Tem algumas ferramentinhas que vai ajudar ele no seu proceder. Vamos lá. Ele precisa ser uma pessoa que gosta de ler. Já pensou um obreiro, um pastor, um líder espiritual que não gosta de ler? Tem muita gente que não gosta de leitura. Uma boa parte do brasileiro não gosta de ler. Ele gosta de ouvir, ele gosta de ver, mas ele não gosta de leitura. A leitura traz um crescimento, traz cultura, traz sabedoria. A leitura, ela traz formação de caráter, né? Então, através da leitura, o homem vai ter uma formação e informações, né? Então, a leitura, se ele vai estudar, ele precisa ler, né? Então, se ele quer crescer através do estudo, ele tem que ser uma pessoa que leia, né? Então você tem que ler livros, você tem que ler Bíblia principalmente, né? Tem que ler Bíblia. Então, a leitura é que vai desenvolver o intelecto da pessoa, tá? Uma coisa também que ele precisa amar. Amar é ter amor. A palavra de Deus nos ensina que ame o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu preciso me amar para depois amar o meu próximo, porque eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Então, primeiro eu me amo, depois eu amo o meu próximo. Tá? Então, esse amor pelas ovelhas, amor pelas almas perdidas, ele vem através de mim, porque eu me amei primeiro, né? Então, amar é uma coisa muito importante na vida do obreiro. O obreiro que não tem amor às almas desiste, porque não é por aí, tá bom? Se você tem outros objetivos a querer alcançar através do seu ministério, que não for amar as almas perdidas, então você está fazendo a coisa errada, tá bom? Então ele tem também que viver e pregar a Bíblia. Olha, ele tem que viver e pregar a Bíblia.
Ele não tem que ter vida, mas ele tem que viver a palavra que ele prega. Ok? O obreiro que não prega aquilo que ele vive, ele é hipócrita. Hipocrisia, isso aí. Tá? É um mentiroso. E os mentirosos não fazem parte do reino de Deus. Não tem parte com Jesus. Certo? Então, viver e pregar a Bíblia. Pregar a palavra de Deus. Viva a palavra e pregue a palavra que você vive. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa que o obreiro precisa desenvolver, ele precisa de oração, ser um homem de oração, orar confiadamente, precisa crer na sua oração, porque ele está orando. Né? Ele tem que crer que a oração faz os seus efeitos. Tá? E ele tem essa oração é incessante. Essa oração é incessante. Assim como é incessante o nosso culto. O nosso culto é incessante. Tá? Por que o nosso culto e a nossa oração é incessante? É incessante porque nós prestamos um culto racional. E quando se presta um culto racional, é um culto 24 horas por dia. Não é apenas um culto quando você está na congregação junto com os irmãos. O culto ali é congregacional. Mas o culto que é mental, o verdadeiro culto pessoal, né? Esse é 24 horas por dia. E também quando você estiver orando, você vai estar orando 24 horas por dia, porque você vai orar em pensamento onde você estiver, seja dentro do carro, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do trem, andando sozinho na rua e tal. Você tem que estar com o teu pensamento elevado a Deus em oração. Tá? É muito importante. A vida do obreiro não é uma vida qualquer. É uma vida diferente. É uma vida especial. Tá? Você precisa saber que você está escolhendo uma coisa maior. Não é nem melhor, não digo melhor, maior. Uma coisa superior. Ok? Então, para isso, você precisa se esforçar. Ok? Vamos lá. Estudar a boa e genuína literatura evangélica que muito ajudará na melhor compreensão da palavra de Deus. Livros evangélicos, bons livros evangélicos, livros doutrinários, né, que vai auxiliar ao obreiro crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então ele precisa de ferramentas também extra, né, para crescer dentro da palavra de Deus. Porque quando você lê bons livros, né, a tua mente se abre. E quando você lê um livro bom, que tem as referências bíblicas e tudo mais, e você vai fazendo as comparações bíblicas mediante aquilo que está sendo lido, você desenvolve um conhecimento bíblico maior, né? A tua mente abre um leque maior. Então você vai se preparar para ter essa condição, tá, de estudar a boa e genuína literatura evangélica. Outra coisa aqui, um ponto aqui também muito interessante que fala aqui é
que o obreiro ele precisa administrar bem as suas finanças. Esse é um ponto muito interessante, porém muito delicado, porque as pessoas, de um modo geral, né? Porque antes de ser obreiro, de você vir atender o chamado, você era uma pessoa comum, normal, como tantos outros. E dentro das coisas corriqueiras do dia a dia do mundo, a gente tinha alguns maus hábitos. E um desses maus hábitos é a carteira cheia de cartão de crédito. Aí entrou numa loja, faz um cartão, entrou na outra, faz um cartão, entrou no mercado, faz um cartão, vai no banco, faz um cartão. E aí você fica empolgado com aqueles cartões, porque o nome já fala, cartão de crédito, ali tem um crédito. Mas não é porque ali tem um crédito que você vai ter o dinheiro. Entendeu? Você tem o crédito, mas e o dinheiro para pagar o crédito que você usou? Então, às vezes as pessoas se empolgam, ou dentro de uma necessidade, ou dentro de algo sem controle, tá? Impulsionado pela que você vê de de promoções. Ah, tá barato, eu vou levar. Às vezes eu não estou precisando, mas eu vou levar porque tá barato, certo? Então as dívidas vão se acumulando. Chega um momento que vai ter dificuldade de pagar e aí a coisa se complica, né? Porque isso vira uma bola de neve, né? Como se diz. As pessoas não pensam como isso destrói a alma de um homem, a alma de um obreiro. O obreiro que fica endividado sem ter condição de pagar sua dívida, né? Porque um abismo puxa outro abismo. Se endividou e de repente vai pegar dinheiro emprestado para pagar a dívida. Um vai fazer um refinanciamento da dívida ou vai fazer outro financiamento para pagar aquela dívida. Então, só vai abrindo buraco e descendo, tá bom? Então, procura administrar bem as suas finanças, evitando também a avareza, né? Evitando o gasto exorbitante, evitando a soberba, né? Então você precisa ter um autocontrole do seu dinheiro, tá? Outra coisa aqui que o obreiro deve também se preocupar é o cuidado da sua saúde. A Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que zelar por esse templo carnal aqui, ó. Esse templo, para ele funcionar, ele tem uma máquina interna, ele tem um óleo vermelho que corre nas veias, né? Tem uma visão que precisa estar em condição. Então, tudo faz uma parte de uma engrenagem para que esse corpo, esse templo, ele funcione e viva bem, né? E o Espírito Santo tem a alegria de habitar num corpo saudável, bem cuidado, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa cabeça, cuidar. Nós precisamos cuidar primeiro de nós, porque muito obreiro, ele acha que ele vai sair aí para cuidar das pessoas, mas se ele não cuida dele, como é que ele vai cuidar dos outros? Tá certo? Então,
preciso me amar primeiro, para depois amar o próximo, como a mim mesmo. E se eu chegar lá no outro, lá, e ele tiver com o corpo bagunçado, né, detonado, eu vou ter como falar para ele. Agora, se eu tiver parecido com ele, não vai dar muito certo. A mesma coisa é você ir num médico lá e falar: eu quero fazer um regime, doutor, para emagrecer. E o médico está mais gordo do que você. Então, não dá, né? A gente precisa realmente ser exemplo. Cada um precisa ser exemplo, tá? Senão, não vai dar certo. Grave bem isso, tá bom? Então, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, cuidar do espírito, tá? Não blasfemar o seu corpo, né? Tem gente que hoje está em moda as pessoas saírem se tatuando, cristãos aí se tatuando, crentes se tatuando, que se dizem crentes, né? Isso é blasfemação, está blasfemando o corpo, blasfemando o templo do Espírito Santo. E é como ainda quer que o Espírito habite. Ah, tudo bem, eu vim tatuado do mundo. Amém, Deus vai relevar isso. Mas quando eu saí do mundo e vim para a igreja e estou me tatuando, não me tatuava, mas passei a me tatuar, ou já me tatuava e vou continuar me tatuando, então a coisa está errada. Está muito errada. Porque modismo não é para a igreja. Tá? Tem muita coisa que o inimigo está colocando e confundindo a mente do cristão, a mente daqueles que estão em Cristo. Tá? E tudo tem sentido quando o Senhor fala lá em Efésios da armadura de Deus, que ele fala o capacete da salvação. Esse capacete da salvação vai guardar o quê? Vai guardar a tua alma, o teu psique, o teu entendimento, a tua personalidade. Quem é você? Tá? A tua alma está aqui. Então, é proteção da alma, o capacete da salvação. Certo? Então, eu preciso ter esse capacete da salvação para que eu não me contamine. Não, as coisas no mundo não vêm entrar na minha mente e passar para o meu coração, né? Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Muita gente está sem o capacete, não buscou revestimento, está sendo setado, lançado. Os dardos inflamados estão entrando, estão fazendo estrago, né? Mas o obreiro de Deus, principalmente aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, né? A partir desse momento, eles vão saber que precisam se resguardar, que precisam colocar o capacete da salvação para não serem contaminados. E aí eles vão usar do seu exemplo para falar para outros. Ok? Amém? Então, outra coisa que o obreiro precisa cuidar, e com muito cuidado, é da sua popularidade. Ser popular não é ruim. O ruim é quando a pessoa se torna popular e ele gosta de ser idolatrado. Infelizmente, isso acontece com muitos líderes. Infelizmente, isso acontece com muitos cristãos, com muitas pessoas. Tá? Então, cuidado com a popularidade. Cuidado com os elogios.
isso não pode atingir o seu coração, tá? Toda glória é para o Senhor. Eu dou glória para Deus. A glória não é para mim. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado, temos que ser sábios, irmãos. A sabedoria de Deus nos orienta e nos ensina e nos conduz para prosseguirmos como verdadeiros cristãos. Amém? Glória a Deus. Então, eu falei dessas peculiaridades aqui para vocês, para que vocês tenham consciência desses pequenos pontos que nós vamos falando aqui. A vida do obreiro, quando eu comecei esse vídeo, falei que é uma janela, né? Uma janela. E essa porta da janela, ela tem que estar aberta, escancarada, ela não pode estar fechada, ela não pode omitir quem você é. Pelo contrário, você tem que abrir para que todos vejam quem você realmente é. Amém? Vamos terminar o nosso vídeo aqui agora, essa parte. Continuo pedindo para vocês verem o vídeo mais vezes, ou então voltar lá um pouquinho para trás, retomar. Vamos caminhar juntos, vamos aprender juntos. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Que estejam sendo abençoados através desses ensinos simples, objetivos, mas com muito amor, com muito carinho para vocês, né? Tenho muita alegria, muito prazer em transmitir um pouquinho daquilo que eu sei, né? Que eu tenho aprendido a cada dia, continuo aprendendo sempre, tá? Sempre. Eu tive um professor de teologia que falava assim: em teologia você mantém a caixa aberta, nunca fecha a caixa. Deixa a caixa aberta, tá? Porque sempre vai vir mais conhecimento. Sempre vai vir mais conhecimento. Então, é importante que o servo de Deus, o obreiro de Deus, busque conhecimento. Sendo assim, quero deixar aqui o meu abraço, quero deixar aqui a paz do Senhor com vocês e até uma próxima oportunidade. Convide os amigos, não esqueça, fala lá, mental, né? Vamos trabalhar na mente, no coração, na alma e no espírito para crescimento em nome de Jesus. Amém.